Oi, tudo bom? Tudo bem? Beleza? Começa agora mais um Além da Mesa. O programa de hoje vai estar sensacional. Nós vamos aprender a fazer uma cervejinha, ó, daquela. Vem comigo, vai vendo. Maurício? Olá, tá bom? Joia, velho. Joia, beleza? Certinho? Tudo bem, graças a Podemos Deus. bater um papinho aí? Vamos sim. Vamos conhecer um pouco. Então vamos lá. Vamos lá, eu gostaria que você se apresentasse, o pessoal de casa. Em primeiro lugar, também agradecer pela tua recepção, né? E você vai falar um pouquinho das coisas que você faz no seu dia a dia, né? Então você se apresenta para o pessoal de casa. O prazer é meu em recebê-los, né? Meu nome é Laurence, eu sou fisioterapeuta formado na Unifeb, trabalho também com acupuntura, é minha área de especialidade, e cervejeiro também, desde 2010, na verdade. Desde 2010 você está com... Eu comecei como um hobby, né? A produzir cervejas em casa, de método bem artesanal, bem manual mesmo. E há 3 anos eu montei como cervejaria mesmo, uma empresa. E hoje ele vai falar um pouquinho pra gente da produção artesanal de uma cerveja. Nós vamos aprender um pouquinho a produzir cerveja hoje. É isso aí? Isso mesmo. Hoje a gente está fazendo um teste. Eu faço alguns testes aqui, algumas experiências para depois reproduzir na indústria. Então hoje é um teste do que, se tudo ocorrer bem, vai ser o terceiro rótulo. Quais as cervejas que você já tem em linha industrial? Eu tenho a Patuscada, que é, Patuscada, vamos dizer, um carro-chefe meu, que é uma cerveja de trigo no estilo belga, um estilo que chama Witbier ou Bière de Blanche, que é uma cerveja bem típica do verão belga. É uma cerveja leve, mais leve. Mais leve, refrescante, combina com o nosso clima. E é uma cerveja que tem uma história bacana, que ela quase morreu, vamos falar. Ela quase se perdeu esse estilo. Até que um senhor chamado Pierre Celis ressurgiu, reabriu esse estilo, e ele tomou uma proporção muito grande. A gente ouve assim, muitas marcas, né, muitos estilos de cerveja, e o pessoal de casa talvez não conheça um pouquinho. Então existe uma cerveja que é de trigo. Isso. A outra cerveja minha, ela se chama Macunaíma. Macunaíma. Ela é uma cerveja com uma pegada um pouco mais forte. Assim, ela é forte com o pé no freio, vamos falar. Sei. É uma Session Black IPA, né? É uma Black IPA, uma cerveja escura com um potencial de amargor bem grande, só que ela tem uma pegada dentro dessa faixa de... Ela não é tão amarga. Ela pega no limite um pouco abaixo do inferior. O que seria uma cerveja IPA? Uma IPA, ela surgiu assim, como India Pale Ale, né? Ela veio por conta do exército inglês que estava nas Índias, e a cerveja que supria esse exército inglês, ela era mais carregada de lúpulo para não sofrer tanto, não degradar tanto durante a viagem. Certo. Então esses ingleses, eles voltavam, né, das Índias e pediam na Inglaterra, eu quero a Pale Ale das Índias, né, a India Pale Ale, né, e depois começou a ter variações do estilo, uma Black India Pale Ale, né, ou uma India Black Ale, né, e outras variações dessas IPAs. Laurence, eu gostaria que você explicasse pra gente, então, o que são esses ingredientes, se eles são usados na mesma produção de cerveja, como é que funciona isso daí? Bom, Beto, aqui tá os principais ingredientes que é usado para fazer uma cerveja, né? A água, uma água de qualidade, tem muito mito em torno da água, né? Sim. Cervejeira, que tem que vir do degelo da montanha e etc. Então tem muito marketing e muito mito em cima da água cervejeira. Aqui, alguns tipos, né, de malte, na verdade, todos esses aqui são maltes de cevada, né? Só que muda é o tipo de secagem ou tosta desse malte, né? Mas existem outros tipos de malte também, né? Tem malte de trigo, malte de centeio. Na verdade, o processo de malteação que é feito com o grão, entendeu? É um processo. Tá. Então, assim, eu posso produzir um malte utilizando outros grãos, trigo...
arroz, por exemplo, poderia? E aqui no caso são grãos de cevada com moagem, com tostagem diferente, é isso? Isso. O processo de malteação, na verdade, consiste em você induzir a germinação do grão, né? No caso do cevada aqui, ele começa a germinar e você interrompe essa germinação com uma secagem, né? A diferentes temperaturas. Essas temperaturas, elas vão desenvolvendo alguns aromas e algumas enzimas dentro do grão. Então, por exemplo, uma secagem mais branda vai lembrar a casca de pão, biscoito, e conforme vai aumentando essa temperatura e esse tempo de secagem, vai desenvolvendo outros sabores, como toffee, caramelo, chocolate. Muito bacana, eu não conhecia esse processo não, isso daí é novo para mim. Isso daqui é o... Esse é o fermento cervejeiro, né? A gente brinca até que, na verdade, quem faz a cerveja é o fermento, a levedura. O que a gente faz é a comida para ela, né? Tá certo. Ô Laurence, bom, e aí, vamos botar a mão na massa então? Vamos produzir cerveja? Vamos. Daí fora esses 3 ingredientes, nós temos o lúpulo também, né? Que é o que dá o amargor da cerveja, porque a cerveja, em essência, ela é doce e um caráter meio enjoativo, né? Esse daqui é o lúpulo? Esse é o lúpulo peletizado, é a plantinha que foi moída, né? Triturada e prensada em pellets, né? É uma planta de característica trepadeira, né, da família da canabiácea, né, da cannabis sativa, mas não tem nenhum dos princípios ativos da maconha em si. Vamos lá, tem um cheiro bem interessante, né, bem forte, assim, bem característico de cerveja mesmo. Isso. Esse é um lúpulo tipo americano, é um tipo de lúpulo americano, na verdade, que ele tem uma característica bem cítrica e ele é bem forte de aroma, né? E ele dá um tempero na cerveja, vamos falar. Certo, então vamos lá, vamos botar a mão na massa então? Vamos começar a produzir a cerveja então, vai vendo. Aqui a gente vai moer o malte, né? Esse aqui é o primeiro processo, a gente vai moer um pouquinho aqui para demonstrar, né? A gente precisa quebrar o grão para facilitar as enzimas penetrarem e transformar o amido em açúcar que vai ser consumido pela levedura depois. Esse é um malte com característica defumada, ele vai lembrar depois um bacon na cerveja, vamos falar. Muito bom, então vamos lá, vamos tomar cerveja com bacon. Já moemos o malte e agora qual que é a próxima etapa, Laurence? Bom, nós colocamos uma quantidade aqui de água, né, para produzir 20 litros de cerveja, que normalmente é um padrão do cervejeiro caseiro, né, vai em torno de 4 a 5 vezes mais de água. Então, aqui a gente entra já com quase 20 litros de água para cozinhar o malte, né. Aqui a gente já colocou uma quantidade de malte. E agora vamos acrescentar Então, quantos litros de água tem aqui? Já cerca de 20, mas vai ser usado mais água no processo. 20 litros de água para quantos quilos de malte? Nessa receita, 5 quilos. 5 quilos. Tá joia? Bom, esse cozimento agora do malte, ele vai ser em algumas rampas de temperatura, né? Cada faixa de temperatura favorece uma enzima atuar no malte, no amido e em outros compostos do malte. E você cozinha a quantos graus? Isso. Essa vai ser uma cerveja, vamos falar, de um corpo médio. Eu estou arriando, colocando o malte a uma temperatura de quase 70 graus. Na hora de arriar o malte, ele abaixa um pouquinho para 67, 68. O que seria arriar o malte, Laurence? É um linguajar do cervejeiro, né? É colocar o malte, derrubar o malte na água, né? Misturar. Então essa água estava a 70 graus,
Aí você colocou o malte e foi para quanto? Ela abaixa cerca de 2, 3 graus, depende muito da temperatura ambiente, né? Mas daí ele vai entrar nessa faixa que a gente chama de sacarificação, que é a enzima transformar o amido que tem no malte em açúcares. Certo. Bom, e esse processo vai ficar por quanto tempo agora? A conversão total desses amidos em açúcares fermentáveis vai ser em torno de 40 minutos. Tá, vamos aguardar um minutinho então, uns 40 minutos, né? Então, vamos lá. A gente vai conversando e tomando uma cervejinha enquanto isso. Então vamos lá, beleza. Passado 40 minutos, então, agora qual que é a próxima etapa? Bom, agora a gente precisa separar o bagaço do malte do líquido, né? Que vai ser a próxima etapa, a gente só vai usar o líquido, a gente vai levar para fervura. Então a gente vai usar aqui uma panela furada embaixo, vamos falar. Cada cervejeiro tem um método, na verdade, né? Eu utilizo esse. Então eu retiro por baixo por esse registro e vou trazendo aqui por cima, né? E vai clarificando e retirando esse bagaço do malte. Vai sobrando só o líquido. Aqui já está separado então o bagaço, né? A gente vai... Tá. Então isso daqui é o líquido que ficou daquele processo de... Isso que a gente chama de mosto, né? Antes de fermentar a gente chama de mosto, né? E aqui a gente vai levar para a fervura. A fervura ela vai ter o papel tanto de esterilizar a cerveja, concentrar esses açúcares da cerveja, né? Processo de caramelização, reação de Maillard, uma questão mais técnica, e acrescentar alguns temperos, no caso o lúpulo, né? Tá certo. Então agora ferve por quanto tempo? Ela vai ferver por 1 hora. 1 hora e junto se acrescenta lúpulo. Isso, em diversas faixas aqui. Então se a gente colocar para ferver 60 minutos o lúpulo, ele vai extrair bastante amargor. Se a gente colocar só no finalzinho, com 1 minuto de fervura, vai ficar bastante aroma, vai extrair pouco amargor. Ok, então vamos lá. Já fervemos então por 60 minutos e agora qual a outra etapa? Isso, já ferveu, colocou o lúpulo. Agora, para poder adicionar a levedura, a gente tem que resfriar esse mosto. E de preferência o mais rápido possível, porque como é um líquido cheio de açúcares, ele é muito passivo de contaminação. Tá? Então, Então vamos lá no teu resfriador aí. Isso, a gente usa um chiller, né? A gente chama de chiller, ou trocador de calor. Tá? A gente coloca e resfria passando água dentro. Pessoal, falar um negócio pra vocês, eu já tô com muita sede, hein? Dá trabalho, mas é bom. Então vamos lá, nós já fervemos, colocamos o lúpulo, já resfriamos e a próxima etapa agora que tá aqui dentro? Isso, agora que na verdade vai se transformar em cerveja, né? Agora começa a parte fria do processo. A partir de agora, tomar muito cuidado com sanitização, porque assim como a levedura gosta desse líquido açucarado, outras bactérias, outras leveduras e flora selvagem também gosta, né? Então, agora a gente coloca o fermento e a partir de agora controlar a temperatura para ela transformar em cerveja. E essa temperatura fica quantos graus por quanto tempo? Isso, depende muito da levedura. Cada levedura tem uma faixa ideal de fermentação. Essa levedura que a gente vai usar hoje, ela é uma fermentação de baixa temperatura, uma lager, né? Então ela fermenta a 8 a 12 graus. 8 a 12 graus e quanto tempo? Isso, a fermentação também depende de cada levedura, mas um padrão aí é em torno de 7 dias. Então, o pessoal de casa saber, nós vamos deixar aqui o líquido com o fermento por 7 dias sob refrigeração. É isso daí? Depois de 7 dias a gente volta aqui e vai ver o que aconteceu. Isso, e depois tem que maturar essa cerveja. Daí a gente abaixa a temperatura para essa levedura decantar
para o fundo do balde, né, do nosso fermentador caseiro aqui, e para ela ficar mais clarinha também. Legal. Ô, Lourenço, enquanto passa esses 7 dias aí, será que a gente pode conhecer um pouquinho do teu outro trabalho? Podemos sim. Então, vamos lá para a clínica? Vai vendo, vamos conhecer um pouquinho da fisioterapia agora. Pessoal, enquanto eu vou lendo o livro aqui, vamos fazer um intervalinho e a gente já volta. Tá? Até o próximo bloco.